Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento eu gostaria de estudar com vocês o estudo da lição 3, o Pacto do Dízimo. Logo mais nós iniciaremos com uma oração. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Pai, por mais uma chance que temos de falar a Tua mensagem. Perdoa-nos por nossas falhas e pecados, nos purifique, nos fortaleça. Abençoe para que possamos pregar e viver o Teu Evangelho. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Então vamos iniciar. O verso para memorizar é Malaquias 3:10. Nós já estudamos na lição passada. E vamos reforçá-lo nessa semana também. O texto diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e nem derramar sobre vocês bênção sem medida. Bom, nós vamos contextualizar esse verso na lição de segunda, então eu não vou falar sobre ele novamente aqui, porque nós vamos comentar sobre ele na segunda. Geralmente nós contextualizamos o verso para memorizar também, mas nós vamos fazer isso na segunda-feira. Mas nós vamos pegar alguns pontos importantes aqui. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Então, o princípio, pelo menos na época de Israel, e depois nós vamos, durante as próximas lições também, possivelmente, comentar sobre essa transição para o cristianismo. Mas, no contexto de Malaquias 3:10, nós temos um primeiro princípio, que é a centralização do dízimo na casa do tesouro. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Então, nós temos aqui um princípio de centralização, independente do que venha. Nós vamos comentar um pouco na segunda, sobre a casa do tesouro, mas independente do significado específico de casa do tesouro, nós temos uma centralização evidente aqui. Tragam todos os dízimos ao local chamado casa do tesouro. Então, princípio da centralização do dízimo, ou seja, o princípio de que haja uma organização de modo a que isso seja centralizado em um grupo que, conhecendo as necessidades de administração daqueles que se utilizam desse recurso dos dízimos, eles possam auxiliar e distribuir isso da melhor forma para que o Evangelho seja pregado, para que não haja exageros, para que não haja partidarismo, nada nesse sentido, para que seja administrado da melhor forma. Então, centralização na casa do tesouro, e a partir dali, aqueles que precisam, aqueles a quem é destinado esse recurso, se utilizam dele. Para que haja mantimento na minha casa. Muita gente enfatiza de forma demasiada a questão mantimento, dizendo assim que seria só para comida, então não faria sentido o financiamento e de outros aspectos daqueles que trabalham com o Evangelho, por exemplo, o que não é a realidade, nós vemos que nos livros de Gênesis a Malaquias, onde é chamado lá Antigo Testamento por muitos, nós vemos quando Deus instituiu isso, a intenção dele era que houvesse um grupo de recursos para financiar não só a alimentação, mas a vestimenta e um local para morar daqueles que trabalhassem exclusivamente com o sacerdócio. Então, nós vemos aí o princípio de sustentação do sacerdócio para que eles pudessem fazer esse serviço ininterruptamente. Então, eles eram ininterruptamente auxiliados e ininterruptamente eles fariam esse trabalho de auxílio ao povo. É lógico que existe uma série de coisas aí que nós, como seres humanos, Deus muitas vezes estabelece determinadas coisas, determinado grupo de pessoas não obedece, e aí vem as consequências. Mas o plano de Deus é esse. O plano instituído por Deus é esse. E aí ele fala: ponham-me à prova nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Na lição passada, nós também havíamos comentado a questão de que, obviamente, Malaquias 3 não está falando apenas do dízimo, ele está falando da obediência como um todo. Se você ler, por exemplo, nós lemos aqui o verso 5, o verso 7, e aí vem especificamente os versos 8, 9 e 10, falando sobre dízimos e ofertas, mas os versos 5 e 7, por exemplo, eles nos mostram
a questão da obediência como um todo. Então não é que Deus está dizendo assim, olha, se você sustentar financeiramente um grupo, independente das coisas erradas que você fizer, não é isso que Deus está falando. Deus está falando sobre a obediência como um todo. E dentro desse contexto ele fala, nesse contexto de obediência como um todo, é necessário também que haja esse financiamento desse trabalho espiritual. E aí nós vamos começar com o comentário da lição de sábado, que diz o seguinte. Em Gênesis 14, Abrão havia retornado de uma bem-sucedida missão de resgate de reféns na qual salvou seu sobrinho Ló, a família dele e outras pessoas levadas de Sodoma. O rei de Sodoma ficou tão agradecido pelo resgate que ofereceu a Abrão todos os despojos da batalha. Abrão não apenas recusou a oferta, mas deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Aqui é preciso que haja uma separação entre o que Abrão falou sobre aquilo que ele entendia que era para si e que é bem distinto da atitude que ele teve em relação ao dízimo, né? Imediatamente após a experiência do dízimo de Abrão, o Senhor disse, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, lhe darei uma grande recompensa. Gênesis 15, 1. Na verdade, o Senhor estava dizendo a Abrão, não se preocupe, eu serei seu protetor e provedor. Muito tempo depois, Moisés disse aos israelitas, quando estavam prestes a entrar em Canaã, certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo, para que aprendam a temer o Senhor seu Deus. Ellen White escreveu, exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de desde os dias de Adão. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 325. E aí, ela vai falar isso justamente porque nós entendemos em Abraão, primeiro Abrão, que se tornou Abraão, mas nós vemos principalmente em Abraão um princípio, não apenas algo que foi esporádico ali, episódico, que aconteceu só nele, mas Abraão revela um princípio de sustento a partir de um determinado momento em que o sacerdócio passou para alguém, passou a se existir um sacerdócio, uma pessoa, um grupo de pessoas que exercessem o sacerdócio. E Melquisedeque, tanto lá no comentário sobre Abrão, como nós estudamos também da lição de Hebreus, caso você queira, nós temos uma lição aí toda sobre Hebreus, foi um trimestre inteiro, você pode ver os vídeos também. E nós comentamos ali a questão de Melquisedeque, segunda ordem ou segunda forma de Melquisedeque, o que significa isso, a questão do comentário do livro de Hebreus a respeito desse sacerdócio, como esse sacerdócio revela um princípio, e tudo isso. E baseado nisso, nós entendemos que, biblicamente, nós podemos mostrar que esse comentário de Ellen White, ele tem um fundamento de princípio bíblico, né? Quando ela fala, sistema definido já desde os dias de Adão, antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, né, exigia que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos. Então, o princípio de oferecimento a Deus de dádivas com fins religiosos, e não só isso, mas o princípio da questão dessas dádivas relacionado a um sacerdócio específico, nós vemos lá no caso de Melquisedeque, e em que a Bíblia o coloca não como alguém que começou a exercer o sacerdócio naquele período, mas de um sacerdócio que já existia antes. Bom, na lição do domingo, diz o seguinte, o dízimo equivale a 1/10. Os dicionários definem o dízimo como uma 10ª parte de algo, ou 10%. É provável que essa definição tenha sido tirada da narrativa bíblica, porque é provável que o termo traduzido por dízimo para a nossa língua, né, e esse termo, nós entendemos que ele tenha esse significado. Entregar o dízimo é simplesmente devolver 10% da renda ou lucro a Deus. Tudo que temos pertence a Ele em primeiro lugar. Por isso a lição ela enfatizou a questão de que tudo pertence a Ele, né? Ou seja, tudo que nós temos, tudo que a nossa renda, a nossa casa, nosso lar, nossa família, tudo nós devemos fazer o possível para que Deus seja exaltado com isso, para que nossa família busque a Deus em primeiro lugar. Não só a nossa família, a nossa sociedade, todas as pessoas que nós pudermos auxiliar. Então, dentro desse princípio de que tudo é de Deus, existem atitudes específicas em relação a determinadas coisas. Existem atitudes específicas em relação ao dia de sábado, existem atitudes específicas em relação ao dízimo, existem atitudes específicas em relação
o que nós devemos fazer ao nos levantarmos, ao nos alimentarmos, ao dormirmos, a questão a importância de orar a Deus, de estar em constante conversa com Deus e assim por diante. A legislação do dízimo, dada a Israel no Sinai, indica que o dízimo é santo e pertence a Deus, Levítico 27, 30 e 32. Nosso Pai pede somente 10%. Nossas ofertas de gratidão são adicionais ao dízimo e separadas dele. O dízimo é o testemunho mínimo do compromisso do cristão. Mínimo por quê? Porque, como nós enfatizamos, por isso nós enfatizamos desde o início dessa lição, que Malaquias 3,10 fala da obediência como um todo. Não é? E o dízimo seria apenas uma parcela dessa obediência. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos a indicação de que a porção de Deus seja inferior a 1/10. Leia Gênesis 14, 18 a 20 e Hebreus 7, de 1 a 9. Qual foi a reação de Abrão ao conhecer Melquisedeque? O que isso nos ensina sobre quão antiga é a prática de devolver o dízimo? Vou ler o comentário e logo mais nós vamos ler então aqui Gênesis e Hebreus. Inclusive, eu vou precisar colocar Hebreus aqui. Vamos colocar um ao lado do outro. Então vamos lá. A primeira menção do dízimo na Bíblia está em Gênesis 14 e conta a história do encontro de Melquisedeque com Abrão. A última menção do dízimo na Bíblia lembra o mesmo encontro, mas as palavras décimo e dízimo são usadas de forma intercambiável, que é em Hebreus capítulo 7, de 1 a 9. Observa na história de Hebreus que nem Melquisedeque, nem Cristo eram da tribo de Levi. Então o dízimo precede e segue a particularidade dos levitas. O dízimo não é um costume exclusivamente judaico e não teve origem com os hebreus de Sinai. Nesse ponto, eu gostaria de comentar o seguinte: no mundo não adventista, e com todo respeito eu falo isso, mas nós discordamos disso, existe a ideia de que o que foi dado para o povo de Israel era exclusivo ao povo de Israel. Nós temos estudos sobre isso, podemos posteriormente fazer outros estudos em que nós mostramos que não era assim que funcionava. O que foi dado para Israel não era exclusivo para o povo de Israel. Era para o povo de Israel e para todo aquele que, enxergando como benéficos esses princípios, esses preceitos, estatutos, juízos, mandamentos que Deus deu, eles poderiam aderir a isso e, nessa adesão, poder fazer parte do povo, inclusive. Então, existem outros vídeos que nós fizemos, se você quiser pesquisar, também eu acredito que poderá te auxiliar nesse ponto. Eu mesmo costumo muitas vezes assistir, relembrar aquilo que falei nos vídeos, porque é mais dinâmico, né? Coisas que eu já pesquisei. Então, você pode ler aí que existe essa mentalidade em alguns cristãos, dizendo que o que foi dado a Israel era exclusivo para Israel. Nós fizemos alguns estudos a respeito disso, mostrando que não é assim. E se o que foi dado a Israel não era só para Israel, então o princípio do dízimo também não o seria, não foi. Né? Nós mostramos aí que já havia mandamentos antes de Deus dar os mandamentos por escrito para o povo de Israel, já existiam mandamentos, já existia a questão da obediência a Deus, de obediência a uma série de coisas que ele viesse a ordenar, que toda a palavra de Deus nos ordenando sobre algo é uma lei. Então, há uma série de coisas aí que nós comentamos a respeito. Então vamos lá em Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Altíssimo. Isso depois que Abrão foi lá e resgatou o seu sobrinho, resgatou o povo de Sodoma, etc. Né? E Melquisedeque era sacerdote do Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Veja, mais uma vez nós temos a ideia de Deus como dono de tudo, associada à ideia do dízimo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então veja que, no aspecto do dízimo, Abrão não questionou. Daquilo que seria especificamente para ele, ele falou: olha, eu não quero que ninguém diga que me enriqueceu, eu não quero não quero nenhum contato
com esse restante aí. Aqueles que participaram, eles vão tomar a parte deles, etc., mas eu não quero nada em relação a isso. Mas em relação ao dízimo, a Bíblia diz que Abrão, que era o líder dessa frente, que foi lá e resgatou e pegou os despojos, ele fala que deu dízimo de tudo. O que dá a entender que ele deu dízimo, inclusive, de todo o que foi obtido naquele momento, inclusive da parte que seria dos outros. Então, ou seja, não houve nem discussão de Abrão sobre a necessidade de fazer isso, e ele enxergou que ele como líder deveria fazer isso em relação a todos, porque todos estavam ali sobre a liderança dele naquele momento. Depois que ele fez isso, que ele deu o dízimo de tudo, e talvez por ele ter dado o dízimo de tudo, é que o rei de Sodoma ficou um tanto preocupado com a ação, e foi falar com ele e disse, olha, dá-me as minhas pessoas e os bens toma para ti. Porque falou, já que ele deu o dízimo de tudo, então se ele deu o dízimo de tudo, né, vai que ele vai ficar com tudo. E aí Abrão até possivelmente surpreendeu o rei de Sodoma, né, mostrando uma atitude totalmente distinta. E ele fala assim, Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ele repete essa questão. Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não diga enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser que meus servos comeram e a porção que pertence a Aner, Escol e Manre. Lembra que ele foi para os carvalhais de Manre, né? E aqui fala, porção que pertence a Aner, ou Abner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam sua porção. Então veja que, mesmo Abrão entendendo que ele não ia pegar nada daquilo, a atitude dele foi totalmente oposta em relação ao dízimo. Ele dizimou sobre tudo e, em relação ao restante, ele não quis absolutamente nada. Então nós vemos aqui que nós estamos tratando de um princípio e não apenas de algo esporádico na vida de Abrão. E esse sacerdócio de Melquisedeque, ele não começou aqui. A Bíblia fala, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, ele já exercia o sacerdócio, ou seja, o sacerdócio anterior a isso. E sendo o sacerdócio anterior a isso, ele não foi algo esporádico. Se já existia um sacerdócio anterior a Abraão, se Abraão devolveu o dízimo, mesmo daquilo, mesmo de um despojo, cujo restante ele não queria ser parte alguma para si, nós vemos que isso é um princípio muito anterior a Abraão, não foi algo esporádico, não foi algo que ocorreu só esse momento, e portanto o princípio disso é anterior a isso. Agora nós vamos lá em Hebreus, capítulo 7, versos de 1 a 9. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, era Abrão, né? Mas já como aqui nós estamos tratando como Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Qualquer que seja, nós temos vídeo sobre isso, sacerdócio de Melquisedeque, temos comentário a respeito desse verso, mas veja que qualquer que seja a interpretação dada a esse verso é uma evidência dentro do livro de Hebreus, quando ele fala permanece sacerdote para sempre, que esse sacerdócio nós estamos falando de um princípio que é anterior a Abraão. E, portanto, a manutenção desse sacerdócio pelo dízimo também é um princípio anterior a Abraão. Sendo anterior a Abraão, não tendo ocorrido só naquele momento, isso explica porque os descendentes dele também deram dízimo. Isso também mostra que esse princípio, que foi estendido, foi continuado no povo de Israel, ele tem a ver com o financiamento daqueles que trabalham na causa de Deus, no trabalho exclusivamente espiritual, por exemplo. Então, ele continua a considerar, pois quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, né? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, aqui quando ele fala sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, ele também dá essa ideia de continuidade, de um princípio que é contínuo.
E o princípio do sacerdócio sendo contínuo, é lógico concluir que o princípio do dízimo relacionado a esse sacerdócio também é contínuo. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. E assim por dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então veja que ele assim, por meio de Abraão até Levi, porque ainda ele, e figurativamente ele está falando isso no aspecto de Levi, ou seja, a descendência de Abraão dá continuidade a isso. Ou seja, antes de Abraão já existia o sacerdócio de Melquisedeque, Abraão dá continuidade a isso, e isso continua também nos seus descendentes. Então nós vemos aí a ideia no livro de Hebreus da continuidade desse serviço, desse sacerdócio. Então nós temos um princípio, um trabalho dedicado exclusivamente a Deus, trabalho espiritual, ele passa a ser financiado por aqueles que participam desse povo, participam desse grupo que tem essa mesma crença, essa mesma fé, essa mesma esperança. Leia Gênesis 28, 13, 14 e 20 a 22. Gênesis 28. Diz assim, a pergunta é: o que Deus prometeu fazer por Jacó e qual a resposta dele a Deus? Quando Jacó saiu de casa, fugindo de Esaú, certa noite ele sonhou com uma escada que subia da terra ao céu. Anjos subiam e desciam por ela. Deus se encontrava no topo e prometeu estar com Jacó e um dia trazê-lo de volta. Aquele jovem solteiro teve a experiência de conversão e disse: o Senhor será o meu Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Veja que, mais uma vez aqui, muitos que leem esse texto falam: mas isso foi episódico, etc. Não, não foi episódico. Fica muito evidente aqui que ele trata desse termo como algo habitual, como algo costumeiro, ele não trata como algo novo. E aí nós vamos lá, Hebreus 28, 13, 14 e 20 a 22. Primeiro nós vamos ler o verso 12, né? Sonhou, eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. Qual é a promessa de Deus? É falar de uma continuidade. Eu sou o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque, né? Então ele fala: olha, eu sou o Deus dos seus ascendentes. Então ele fala de uma continuidade aqui. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, veja que, deixa eu colocar aqui o texto, eu acabei não colocando, né? Serão benditas todas as famílias da terra. Então, veja, Deus reforça essa promessa, ele repete essa promessa: em ti serão benditos, né? Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Isso é muito importante, né? E aí, Jacó acordou, reconheceu que Deus estava naquele lugar. Quão terrível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E aí, então, vem o que ele faz, né? Ele se levanta na madrugada, toma a pedra que tinha posto, põe por coluna, derrama azeite sobre ela, chama aquele local de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será por meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Veja, da mesma forma que nós entendemos que o Senhor não seria por Deus só episodicamente, assim como nós entendemos que ele não entenderia que aquilo seria por coluna apenas
em um momento específico, nós entendemos que o princípio do dízimo aqui também não é específico só para esse momento, ou seja, é algo contínuo. Por isso essa ideia de entender a Bíblia, de ler o Gênesis é um livro-chave para se entender a ideia de continuidade das coisas de Deus, né? Deus nos ensina muito em Gênesis através dos exemplos, né? Ele não fala especificamente, ele não fala, olha, eu falei isso, olha, não, pela obediência das pessoas, e a própria Bíblia colocando isso como obediência ao próprio Deus, nós entendemos que isso era uma continuidade de mandamentos. Bom, a lição de segunda diz: onde fica a casa do tesouro? Leia Malaquias 3,10, e é que nós já lemos, né, o verso para memorizar. De acordo com esse verso, para onde deve ir o dízimo? E nós lemos lá, casa do tesouro. Tragam todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí Deus diz o quê? A casa do tesouro, que é onde os homens habitam, é a minha casa. Embora instruções específicas não sejam dadas no texto, é evidente que o povo de Deus sabia o que ele queria dizer com a palavra casa do tesouro, ou seja, era evidente que quem ouvisse esse termo sabia do que estava falando, sabia onde era a casa do tesouro, onde deveria levar. Deus inclui em suas instruções para que haja mantimento na minha casa. Seu povo entendia que a casa de Deus inicialmente era o santuário, a sofisticada tenda que tinha sido construída por meio de instruções específicas dadas a Moisés no Monte Sinai. Depois, quando Israel viveu na Terra Prometida, a localização central foi primeiro em Siló e depois, de maneira mais permanente, no templo em Jerusalém. Então, veja aqui, ele fala, olha, eles entendiam o que significava esse termo, eles entendiam que isso estava relacionado ao serviço do santuário, ao serviço do sacerdócio, a questão do vínculo disso posterior com o templo e da necessidade de sustento de um grupo específico que se dedicava ao serviço de Deus. Tanto que, se você for ler o livro de Malaquias, ele alterna a advertência ao povo, a advertência aos sacerdotes, ou seja, existe um vínculo bastante evidente entre o dízimo e o serviço de sacerdócio, o serviço daqueles que se dedicavam a Deus. E aí nós vamos ler aqui, verso 5: Chegar-me-eis a vós em juízo, para juízo. Serei uma testemunha veloz. O próprio Deus está dizendo, eu serei, né? Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, os que exploram os trabalhadores em seus salários, oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. E não têm respeito por mim, diz o Senhor. No verso 7, desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Então ele fala de algo no plural. Ele fala de um conjunto de coisas que eles estavam desobedecendo. Voltem para mim, eu voltarei para vocês. Ele fala, só faz sentido falar em dízimo e oferta para um grupo de pessoas que realmente está um grupo de pessoas que está disposto a obedecer a Deus na sua totalidade. E por isso ele reforça a questão da necessidade de obediência aos decretos, aos estatutos, aos mandamentos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Como voltaremos? E aí, nesse contexto, ele enfatiza a partir do verso 8, é que ele vai enfatizar um aspecto específico, mas ele já tinha enfatizado outros. No verso 5, por exemplo. E ele fala, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. A nação toda. Então veja que não é apenas uma fala aos sacerdotes. Tragam o dízimo de todo o depósito ao templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deuteronômio 12, de 5 a 14, a pergunta é: esses versos mostram que os filhos de Deus não poderiam usar o seu próprio critério quanto ao lugar em que seu dízimo seria depositado. Que princípios podemos tirar desses versos? Nós vamos ler e, veja, nós temos um local estabelecido por Deus,
nós temos uma advertência dada não só ao povo, mas aos sacerdotes. Por isso eu comentei na lição passada, não é? E enfatizo nessa lição. Veja que Deus não adverte só ao povo, mas aos sacerdotes quanto à necessidade de santificação. Então essa ideia de que eu vou dar o dízimo e o que fizerem é problema deles, não é assim que funciona, não é assim que a Bíblia coloca. Não foi assim que Jesus enxergou no momento em que ele entrou no templo e expulsou os cambistas. Ou seja, ele está mostrando ali, evidentemente, a necessidade de uma reforma, a necessidade de se averiguar se realmente o trabalho de Deus está sendo feito da forma correta, inclusive entre aqueles que trabalham na liderança. Então, o que nós vemos aqui não existe essa ideia de que, independente do que aconteça, eu sabendo, tendo evidência do que está errado, eu não devo fazer nada para mudar. No entanto, isso também não pode ser uma justificativa para que o ministério deixe o ministério de pregação, de evangelismo, o ministério formado por pessoas que estejam dispostas a fazer esse trabalho a Deus, não seja financiado por nós. Então, nós precisamos ter isso em mente de forma bastante evidente, né? Nós precisamos auxiliar o ministério que efetivamente trabalhe para esse fim, né? Por isso Jesus tinha o seu ministério, era financiado inclusive, né, na pregação do evangelho, né? Nós tínhamos lá a questão do sacerdócio, de oferecimento do sacrifício. Os sacerdotes também tinham outras finalidades. Nós lemos que na própria Torá nós vemos que eles tinham a finalidade sanitarista, eles tinham que zelar pela saúde das pessoas, a saúde dos lares, averiguar se o local estava com uma determinada doença, isolar a área, etc. E fazer né? Eles também tinham um trabalho de ensino da palavra, né? Inclusive Deus estabeleceu, olha, vocês vão auxiliar Moisés para que as pessoas conheçam as mensagens de Deus, os mandamentos, estatutos, decretos de Deus, entendam a palavra de Deus. Então, o trabalho dos sacerdotes não era apenas oferecer sacrifício, não é? Então, era um trabalho amplo. Nós vemos que esse trabalho passa a ter uma continuidade, mesmo depois de não ser mais necessário haver o oferecimento de sacrifícios de animais. Essas outras atividades, elas continuam sendo necessárias. E nós vemos uma continuidade desse trabalho nos livros da Bíblia, quando Deus fala, né, que assim como é próspera a sua vida, que seja próspera a tua saúde, conselhos sobre como agir, o que fazer em relação aos alimentos, em relação ao vestuário, em relação ao que veio, o que não veio, ou seja, uma preocupação bíblica em continuar esse ministério de sanitarista, esse ministério de auxílio na saúde física, mental, espiritual, esse trabalho do ensino da palavra, que teve uma continuidade, não é? Então, isso certamente vai ser ampliado em outras lições, então nós não vamos estender aqui, mas nós percebemos que existe um princípio referente a isso. E entendendo isso, nós vamos lá então em Deuteronômio, capítulo 12. Nós vamos começar do verso 1. Esses são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir. Então nós temos aqui juízo não no sentido apenas de julgamento, não é? Então, mas no sentido de estatutos, juízos, mandamentos, decretos, palavra de Deus, né? Mandamentos de Deus a serem cumpridos, que cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus, de vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre ela, sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviram seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Derrubarei seus altares, quebrarei suas estátuas, seus bosques, queimareis a fogo, destruireis as imagens esculpidas dos deuses, apagareis o seu nome daquele lugar. Isso aqui nos ajuda a entender a questão de alguns outros versos posteriores, mas nós não vamos tratar disso também. Mas a ideia de que Deus fala, olha, eu quero uma renovação de tudo. Quero tudo novo para que vocês não tenham contato e lembrança alguma daquilo que venha induzir ao erro. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, e aí nós entendemos também que o pôr o seu nome não é apenas a questão da pronúncia, como muitos alegam, a questão da pronúncia do nome, mas a questão do caráter de Deus, né? A habitação de Deus ser refletido ali através do seu povo, né? Buscareis para a sua habitação e ali vireis. Ali trareis os vossos holocaustos, sacrifícios, dízimos, oferta, alçada,
votos, ofertas voluntárias, primogênitos das vacas, vossas ovelhas. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão, então esse é um dos versos-chave, né? Não como tudo que vocês fazem hoje aqui, cada qual conforme o que bem parece, cada um fazendo o que bem entende, né? E aí ele fala, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. Vos dará repouso de todos os vossos inimigos. Então, repouso aqui tem relação com eles não se preocuparem mais com relação às guerras, né? Eles teriam um descanso nesse sentido, de ter que ficar ali enfrentando a oposição dos inimigos, etc. Né? Morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, sacrifícios, dízimos, oferta, toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor, vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, filhas, servos, servas, levita, pois convosco não tem parte nem herança. Né? Então ele fala aqui, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer o seu nome, ali trareis tudo que vos ordeno. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, ali farás tudo o que te ordeno. Porém, conforme a todo o desejo da tua alma, matarás, comerás carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá em todas as tuas portas, o imundo e o limpo dela comerá, como do corso e do veado. Então somente o sangue não comereis sobre a terra, o derramareis sobre a água. Dentro das tuas portas não poderás comer dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, dos primogênitos, ovelhas, nem dos teus votos, que houver prometido, das ofertas voluntárias, mas os comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, servo, levita. Guarda-te que não desampares o levita todos os dias na terra. Então veja que Deus enfatiza uma série de vezes. Olha, cuidado com os levitas, olha, cuidado em manter o serviço do sacerdócio, a lealdade com o serviço do sacerdócio. Então, o que nós temos aqui? Deus enfatizando constantemente, olha, existem coisas que eu vou estabelecer conforme meus critérios, e eu quero que isso seja estabelecido dessa forma. Eu quero que isso seja visto como motivo de alegria, quero que isso seja visto como motivo de auxílio de uns para com os outros, e assim sucessivamente. Então veja que nós vemos isso por princípio, e não apenas como uma norma exclusiva a um grupo. Como membros da família de Deus, queremos entender e pôr em prática sua vontade em relação ao fazer com o dízimo. Ao que fazer com o dízimo? 3 vezes ao ano, na Páscoa, no Pentecostes e Festa dos Tabernáculos, o povo de Deus devia viajar a Jerusalém para levar os dízimos e as ofertas e para louvar e adorar a Deus. Então os levitas distribuíam o dízimo, seus irmãos, por toda a terra de Israel. Em harmonia com o princípio bíblico da Casa do Tesouro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia designou associações, missões, uniões, como Casa do Tesouro em nome da Igreja Mundial, a partir dos quais o ministério é pago. E por que essa divisão de forma mais ampla? Vamos pensar assim. Essa divisão ocorre de forma mais ampla, por quê? Porque nós estamos falando de um espaço muito maior, não é? Então, existe uma centralização de uma parte desse valor, mas uma outra parte já vai ficando com os setores mais abaixo, nessa linha, nessa pirâmide hierárquica, e vai havendo essa distribuição. Então, esse é um princípio. É um princípio de, ao mesmo tempo que nós temos uma centralização, na medida, então nós temos uma centralização inicial, dentro dessa centralização existe uma outra que está acima, e aí nós vamos centralizando uma parte desse valor, e a outra parte ela passa a ser distribuída no próprio grupo ali. Então esse é um princípio de centralização, distribuição, verificação. Então nós estamos nos referindo ao princípio, ok? Princípio de centralização, distribuição. Então o que ele está dizendo aqui é o quê? É que a igreja ela enxerga nisso um princípio de centralização e distribuição, por isso ela faz dessa forma. E aí seria interessante que você na sua casa, você estude Êxodo 23, 2 Crônicas 31, Neemias 12 e 13,
E dentro desse estudo você possa analisar cada verso, não só os versos colocados na lição, por exemplo, não só Êxodo 23, de 14 a 17, mas Êxodo 23 como um todo, 2 Crônicas 31 como um todo, Neemias 12, o capítulo todo, e se possível até ler mais, para que você entenda mais, contextualize mais os textos, né? Os membros levam seus dízimos e ofertas à igreja local como parte de sua experiência de adoração, mesmo que alguns doem por meio de transferências bancárias dos tesouros locais em caminho para a tesouraria da associação. Esse sistema de administração do dízimo, delineado e ordenado por Deus, tem permitido que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tenha um impacto mundial crescente. Então, ele está dizendo o seguinte: dentro dessa dinâmica, por causa desse tipo de dinâmica, é que se consegue ter ao mesmo tempo um setor central mundial recebendo e auxiliando a igreja, e ao mesmo tempo outros setores também distribuídos no mundo, auxiliados, e então o sistema centralização, distribuição, em conjunto, não é? Bom, lição de terça-feira, o propósito do dízimo. Leia Levítico 27:30, números, não temos números aqui. Então, nós vamos para Números 18, 21 e 24. Logo depois de Levítico. E aí depois nós temos Atos também. Vamos aproveitar e colocar o livro de Atos aqui. Atos, capítulo 20. Então, Levítico, Números e Atos, nessa sequência. Levítico 27:30, Números 18, 21 e 24, o que Deus propõe que seja feito com o dízimo, visto que Deus é dono de tudo, ele obviamente não precisa de dinheiro. Contudo, porque o dízimo lhe pertence, o Senhor nos diz o que fazer com ele. O dízimo deve ser usado para sustentar o ministério evangélico. Portanto, as necessidades dos ministros são atendidas com o dízimo de Deus. Veja que a lição ela já está fazendo essa transição direta entre o aspecto sacerdotal e o aspecto do ministério cristão, não é? Tem um outro vídeo também que eu fiz a esse respeito, posteriormente eu pretendo fazer outros vídeos tratando um pouco mais dessa transição. A lição de Hebreus ajuda a entender em parte a questão dessa transição, ou seja, a transição do sacerdócio, a questão da continuidade e aí outros aspectos envolvendo isso. A tribo de Levi, a força ministerial no Antigo Testamento, não recebeu grandes propriedades como as demais tribos. Levi recebeu certas cidades, incluindo as cidades de refúgio, com terra suficiente ao redor delas para o cultivo pessoal. Eles eram sustentados pelos dízimos dos outros e eles próprios também davam o dízimo de sua renda. Leia Atos 20:35, como essa mensagem se relaciona com o dízimo. O dízimo é importante porque nos ajuda a estabelecer um relacionamento de confiança com Deus. Separar um décimo da renda é entregá-lo, embora tecnicamente pertença a Deus de toda maneira. É um ato que requer fé, que só pode crescer por meio do exército. E por que essa questão de, quando Deus fala que Ele é dono de tudo, Ele não está querendo dizer o seguinte, olha, porque obviamente se você pegar todo o seu trabalho e abrir mão de todo o seu trabalho, todo o fruto do seu trabalho, não comer nada, não fizer nada, será que é isso que Deus quer? Não. Deus também estabeleceu que nós podemos utilizar as nossas possessões para os nossos afazeres pessoais. Só que ele falou, olha, só que o trabalho espiritual ele precisa ser mantido, né? Então, nos nossos afazeres diários, nos nossos aspectos pessoais, ele quer que nós usemos conforme a vontade dele também. Aqui, nós estamos tratando de algo que não é o nosso afazer pessoal, não é o nosso aspecto pessoal, é o aspecto de grupo, aspecto da igreja, aspecto de um grupo de pessoas pregando o evangelho, né? Ou seja, o trabalho em grupo, para que esse trabalho seja feito de forma melhor, né? Não é cada um cuidando do seu, mas a mentalidade de grupo, ou seja, você auxilia um grupo que está pregando o evangelho, que está buscando levar a mensagem conforme ela deve ser pregada dentro da Bíblia, e nesse auxílio a esse grupo, você faz com que uma mensagem específica, quando eu digo mensagem específica, a mensagem de Deus especificamente, existe uma série de coisas dentro da mensagem de Deus a ser tratada, mas para que o evangelho de Deus seja pregado ao mundo de forma mais dinâmica. Então, a questão de
você ter um financiamento para que essas pessoas possam levar gratuitamente a mensagem, ou seja, para que elas possam viver exclusivamente disso, por exemplo, e levar a mensagem gratuitamente a outras pessoas, oferecer essa oportunidade a outras pessoas e se prepararem para isso, então existe um grupo que as financia. Pense, por exemplo, no fim dos tempos em que os fiéis não poderão comprar nem vender, conforme é descrito em Apocalipse 13 e 14. Ver semana 11. Então a lição ela já está dizendo para nós, olha na semana 11, por exemplo, a administração em tempos difíceis, página 121 da lição, ok? Pelo menos 121 da lição dos adultos professor, mas é a 11ª lição. Então a lição ela já está dizendo para nós, na lição 3, o seguinte, olha, seria interessante que você desse uma olhada na lição 11 durante essa semana, por exemplo, para ter uma ideia melhor do que está acontecendo aqui, mas ela já está antecipando. Olha, fala. Pense, por exemplo, que no fim dos tempos em que os fiéis não poderão comprar nem vender, conforme está escrito em Apocalipse 13 e 14, ver semana 11. Quando parecer que todo mundo está contra nós, será de suma importância ter desenvolvido confiança na providência, no poder e no amor de Deus. Ou seja, esse é o momento dos mais difíceis, não que já não existam momentos difíceis, já existem cristãos perseguidos no mundo inteiro, já existe uma perseguição ferrenha em determinados lugares, né? Então, a tendência entendemos que a tendência é que isso até aumente a sua intensidade e quantidade, né? A fidelidade nos dízimos certamente pode ajudar a desenvolver essa confiança. Mesmo antes disso, é crucial que todos nós aprendamos a confiar em Deus, independentemente da situação. Uma segunda grande razão para a fidelidade financeira é o recebimento das prometidas bênçãos de Deus. Como parte do pacto do dízimo, o Senhor prometeu bênçãos tão grandes que não teremos espaço suficiente para guardá-las. Com o excedente, poderemos ajudar outros e sustentar a obra de Deus com nossas ofertas. Então, Levítico 27:30 nos diz o seguinte: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, ofertas ao Senhor. Vamos ver um pouquinho antes, tá? Verso 26, por exemplo. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Se for animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação. Sobre ele acrescentará a sua quinta parte. Se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem, mulher, de homem, animal, campo, possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Então, nós temos a ideia do santo e do santíssimo nas Escrituras, tanto no santuário, quanto naquilo que fosse oferecido e naquilo que fosse a continuidade das gerações, etc. Das posses, dos animais, né? A ideia do santo e do santíssimo. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Então é nesse contexto que está o verso 30, ok? Eu não costumo fazer a leitura só de versos isolados, porque isso é muito problemático, então por isso é bom a gente sempre contextualizar. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar por debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre bom e mal, nem o trocará. Mas se de alguma forma o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, muitas pessoas, elas leem essa parte aqui, para os filhos de Israel, como se fosse só para os filhos de Israel. Quando diz para o filho de Israel, para os filhos de Israel, quer dizer, Deus estava estabelecendo o povo de Israel, mas ele deixa evidente que, ele deixa muito especificado na sua palavra. Vocês vão ser um exemplo para o restante do mundo. Vocês serão um exemplo. Se fizerem o que eu faço, as pessoas vão olhar para vocês e vão enxergar vocês como um povo sábio, entendido, vão querer saber o que vocês fazem, etc. Vai atrair o ódio, como o próprio Jesus fala, né? Sereis odiados, etc. Mas também vai atrair a admiração de alguns que possivelmente queiram uma mudança de vida, não estejam satisfeitos em viver uma vida afastada de Deus. Aí nós temos Números 18, 21 a 24. Verso 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti.
teus filhos, tuas filhas, por estatuto perpétuo. Todas as ofertas por estatuto perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é, para ti e para a tua descendência contigo. Diz também o Senhor Arão, na sua terra herança nenhuma terás. Lembra que a lição comentou, né? Então, é nisso aqui que ela se baseia, dentre outras partes. Diz também o Senhor Arão, na sua terra herança nenhuma terás. E no meio deles nenhuma parte terás. No meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam. Então, a ideia de um financiamento por um serviço específico, exclusivo, espiritual a Deus. É oferecido aos homens, mas obedecendo a Deus para fortalecimento dos homens, para oferecer aos homens a oportunidade de desenvolvimento de compreensão do plano da redenção, inclusive, né? Ministério da tenda da congregação. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram, mas os levitas executarão o ministério na tenda da congregação, da tenda, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, pelas vossas gerações estatuto perpétuo será. Então, aqui mais um outro ponto também interessante, né? E eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor oferta alçada, os dízimos que serão oferecidos em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. E por fim, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Sim, vós mesmos sabeis, olha, vamos um pouquinho antes aqui, né? Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, e a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar. Da palavra de dar é melhor que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou um grande pranto entre todos e, lançando ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no no navio. Então, aqui nós vemos a ideia, e aí nós vamos agora que nós lemos o contexto, falar um pouco sobre o verso 30, né? Entre vós mesmos levantarão homem, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras de Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, a ideia de doar para auxiliar alguém, a ideia de doar para auxiliar aqueles que não têm como se sustentar a si mesmos, de auxiliar aqueles que estão enfermos, e isso é motivo de alegria. Que dirá o auxílio para a pregação do Evangelho, para a sustentação de um ministério que prega o Evangelho conforme a palavra de Deus realmente requer. Então, isso é um motivo a Bíblia fala, isso é um motivo de muita alegria. Quarta-feira, dízimo sobre o lucro bruto ou líquido. Basicamente, o verso que ela vai usar é 1 Reis 17, 9 a 16, e a lição diz o seguinte: calculamos nosso dízimo sobre nossa renda, entre aspas, se somos pagos por hora ou por salário. E calculamos sobre nossa renda, entre aspas, novamente, ou lucro se somos autônomos e temos nosso próprio negócio. O governo desconta impostos do salário do trabalhador para cobrir o custo dos serviços com segurança, estradas, pontes, seguro-desemprego, etc. A questão do valor bruto ou líquido envolve principalmente se devemos devolver o dízimo com base em nossa renda antes ou depois de tais impostos serem descontados. Aqueles que são autônomos podem deduzir legitimamente o custo da execução dos negócios para determinar seu lucro real antes da execução de seus impostos pessoais. Aqueles que são autônomos podem deduzir legitimamente o custo da execução dos negócios para determinar seu lucro real antes da dedução de seus impostos pessoais. Então, o que ela está dizendo é o seguinte, olha, existe aquilo que não é o aspecto pessoal dele,
é o custo que ele está tendo com a própria operação. Então, o custo que ele está tendo com a própria operação, obviamente, não é lucro para ele. Né? É o custo que ele tem com a operação. Depois de tudo isso, é que ele vai ter que averiguar efetivamente daquilo quanto realmente ficou para ele. E dentro daquilo que ficou para ele, aí efetivamente o quanto foi usado para outros fins, como deduções pessoais, como, por exemplo, previdência privada, etc., como nos casos do trabalhador, né? E aí vamos lá. Estudos sobre os hábitos de doação revelam que a maioria dos adventistas devolve o dízimo sobre a renda bruta, ou seja, antes do desconto dos impostos. O dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta do assalariado antes das deduções requeridas por lei e outros descontos. Isso inclui impostos que provêm serviços e benefícios aos cidadãos. Contribuições para o INSS podem ser descontadas. Associação Geral dos Adventistas, Princípios e Diretrizes sobre Dízimos, item 111F, página 22. Então, vou ler novamente. O dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta do assalariado antes das deduções requeridas por lei e outros descontos. Isso inclui impostos que provêm serviços e benefícios aos cidadãos. Contribuições para o INSS podem ser descontadas. E evidentemente, o que nós estamos falando aqui é o seguinte. Eu trabalho e aí eu vou receber o meu salário. Aí daquele salário, então, assim, tudo aquilo foi um pagamento para mim e dentro daquilo eu vou ter deduções referentes, por exemplo, vai ter imposto de renda, vai ter a previdência privada e etc. O que é diferente de como um industriário, um empresário vai calcular aquilo que efetivamente ele possa contar. Então, todo gasto que ele tiver para uma operação, para a venda de um produto, né, é uma coisa. Então ele teve uma série de gastos que ele teve para gerar um produto, etc. Depois disso é que ele vai averiguar o quanto que ele, dentro daquilo, o que ele vai poder usar como dízimo. Né? Então, por exemplo, eu vou produzir uma caneta. Então eu vou produzir uma caneta. E aí, analisando todos os custos que eu tive para produzir essa caneta, e etc. E aí ela custou lá 30 centavos. Então, dentro desses 30 centavos, isso foi todo o custo operacional. Não tá falando, veja que não estamos falando nenhum ganho e nada que se reverteu para ele ainda. Tá? Então, são diferentes. Nós não vamos entrar mais no mérito, porque já estamos quase 1 hora de lição, mas nós devemos analisar de forma distinta. Então, e aí, a lição ela está fazendo esse breve comentário, e aí eu convido você a buscar esses princípios e diretrizes sobre o dízimo da Associação Geral dos Adventistas, mas principalmente também entender o princípio relacionado ao dízimo e às ofertas. Leia 1 Reis 17, 9 a 16. Aqui vou só enfatizar novamente esse aspecto da lição. A questão do valor bruto ou líquido envolve principalmente se devemos devolver o dízimo com base em nossa renda antes ou depois de tais impostos serem descontados. Aqueles que são autônomos podem deduzir legitimamente o custo da execução dos negócios para determinar seu lucro real antes da dedução dos seus impostos pessoais. Então, a lição está dizendo assim, a gente entende que existe o custo operacional que deve ser efetivamente calculado antes dos aspectos dos impostos pessoais. Né? E aí, 1 Reis 17, 9 a 16. Qual era a situação da viúva antes de Elias ir até ela? O que o profeta lhe pediu que fizesse antes de cuidar de si mesmo e do filho? O que podemos aprender com esse relato? Evidentemente, esse relato não está dizendo que nós, como algumas igrejas ensinam, que eu estou passando uma situação de crise terrível na minha casa, mas mesmo assim eu vou pegar tudo que eu tenho lá e vou sempre colocar lá na igreja, independente do que venha acontecer. Não é esse o contexto da história de Elias, tá? A história de Elias aqui com essa mulher, e depois nós vemos o caso de Eliseu também, de outras pessoas, de outros servos de Deus, questão da providência. A mulher sabia que ela já não tinha mais nada, não tinha para onde correr, e ela enxergou ali no profeta um servo de Deus que poderia mudar a sua vida, tá? De forma objetiva, não é de forma subjetiva, de forma vaga, como muitos ensinam por aí, né? E manipulam as pessoas. Não é esse o aspecto aqui. O aspecto aqui é a questão da providência divina. A viúva de Sarepta foi informada pelo Senhor que um homem de Deus estava vindo para visitá-la. 1 Reis 17, 9. Vou ler para vocês. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, por isso,
baseado nisso, olha, eu ordenei ali uma mulher que te sustente. E fala, levanta-te, vai para lá, e eis que eu ordenei. Quer dizer, já avisei a ela. Então, por isso a lição está dizendo. Foi informada. Quando Elias chegou, ela explicou suas terríveis circunstâncias. Ou seja, Deus falou, olha, eu já falei para ela que ela vai te sustentar. Então Deus já estava dizendo para ela, ó, como é que ela vai sustentar alguém? Então Deus já estava dizendo para ela, olha, você vai ter uma mudança na sua vida. Quando Elias chegou, ela explicou suas terríveis circunstâncias. Elias primeiro pediu um copo d'água e acrescentou, faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Isso era egoísmo da parte dele ou ele estava simplesmente testando a fé? Ou melhor, permitindo que ela exercesse sua fé? A resposta ela não só parece óbvia, mas ela fica óbvia quando nós entendemos que o verso 9, Deus está dizendo ali, eu ordenei uma mulher que te sustente. Olha, se o próprio Deus já havia ordenado uma mulher que sustentasse, é evidente que ela não ia enxergar esse pedido de Elias como um capricho dele, como um egoísmo da parte dele. E, como temos visto, cada um tem de decidir suas próprias contribuições, sendo deixado na liberdade de dar segundo se propôs em seu coração. Ellen White, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 405. Mais uma vez, eu aconselho, eu sugiro a você que leia esse trecho, não só a página 405, e não apenas esse trecho, mas, se possível, todo o capítulo, para entender melhor. Posteriormente nós podemos até comentar sobre esse capítulo, mas assim, é sempre bom contextualizar, Isso aqui é só para você ter uma ideia, é apenas assim um lampejo, um início para você, como se fosse uma amostra grátis, para você dar continuidade, ok? Então, e isso vale para mim, obviamente, também. Então vamos lá. Então veio a ele, a Elias, veja só, sucedeu que passados esses dias, que dias? Os dias em que Deus o sustentou, aqui do verso 1 ao verso 6, que ele comeu, bebeu, Deus sustentou ali. Passados esses dias, o ribeiro se secou, porque não tinha chovido na terra, não tinha havido chuva na terra. Então Deus alterna momentos de milagre em que Ele mesmo age diretamente, e outros momentos em que, ou que Ele age através de outras pessoas, mas de qualquer forma, que Deus sempre vai mantendo o seu servo numa ideia de trabalho em conjunto, Então, a água se secou, Deus poderia muito bem sustentá-lo de outras formas, mas Deus escolheu essa forma. Ele diz assim, veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, que é o verso 9. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ordenei a uma viúva que te sustente. Então Deus já está dizendo, olha, ela já está avisada que você vai lá e que ela vai te sustentar. Ou seja, Deus já estava dizendo para ela, olha, eu vou entrar com uma providência para você. Então ele se levantou, foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando a lenha. E ele a chamou. Ele disse, traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Veja, o ribeiro estava seco, ele não tinha mais água para beber. Quando ele chegou lá, possivelmente num ambiente muito quente, ele fala, traze-me, peço-te num vaso um pouco de água para que beba. Indo ela a trazê-la, a levar a água para ele, ele chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então, veja, Deus já havia falado para ela da sustentação. Só que ela não imaginava que essa sustentação seria após uma prova de fé, por exemplo. E aí, quando ele fala isso, ela faz essa advertência. Olha, tudo bem, mas talvez ela imaginasse aqui que ele fosse fazer o quê? Promover a multiplicação antes. E aí ela faz esse alerta para ele, olha, Senhor, mas para que eu possa te sustentar, eu tenho que ter mais do que eu tenho aqui, eu não tenho nada, não tenho nem para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois não temos mais nada. E aí Elias disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze conforme a sua palavra o quê?
O que era fazer conforme a palavra? Fazer algo para ela e para o filho. Só que ele fala assim, faz isso que você falou que vai fazer. Só que primeiro, você faz um pequeno bolo para mim e traz aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Então ele fala, você vai fazer para você e para o seu filho também, mas faz primeiro para mim e depois você vai fazer para ele e para você. E aí, no momento que ele faz, ele está falando, olha, não se preocupe, vai ter o suficiente para você fazer isso. E aí, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Isso é espantoso, né? Ele fala assim, olha, vai ter o suficiente para você fazer para você e para ele, mas não só agora. Por muito tempo. Vocês vão ter, não vai acabar a farinha, o azeite não vai faltar, até que o Senhor dê chuva sobre a terra, ou seja, até que possa novamente produzir mais alimentos, etc. Deus não vai deixar com que vocês passem fome. E ela foi, ou seja, Deus orientou sobre o servo dele que iria até lá, que ela o sustentaria. Ela faz essa pequena observação a ele, mas ela confia no que ele disse. E aí, ela segue o que ele falou, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela não se acabou a farinha, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Depois dessa, aí vem uma outra prova de fé que nós não vamos ler, mas as formas que Deus trabalha são muitas vezes realmente, pelo menos de início, no momento, misteriosas, né? E são provas de fé realmente para nós. Ela foi informada que o homem de Deus estava vindo, nós já lemos, né? Cada um tem que decidir suas próprias contribuições. Então, ela já tinha tudo. Deus já havia falado com ela, o servo de Deus já estava ali, e Deus pediu dela esse ato de fé. Veja, ela não tinha absolutamente nada a perder. Não tinha absolutamente nada a perder. Ou seja, não foi uma atitude ilógica da parte dela. Pelo contrário, foi uma fé extremamente racional, razoável. Ou seja, ele falou, olha, mas você só tem para você e para o seu filho? Então faz o seguinte, faz para mim primeiro e eu te garanto que não vai faltar. Olha, se ela mesma já tinha dito que o que tinha ali era extremamente pouco, que mal daria para a última refeição, ou no máximo daria para uma última refeição, veja, foi extremamente razoável. Ela aceitou o conselho de Deus, que foi razoável. Olha, vou enviar um servo meu aí e você vai sustentá-lo. E para ela sustentar esse servo, ela passou por duas provas de fé, né? Essa foi a primeira, a outra foi ainda mais triste, né? Mas ela passou por provas de fé. Então veja, essa é a questão de confiança na providência divina. Lição de quinta-feira. Um dízimo honesto e fiel. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Como filhos de Deus e mordomos de suas bênçãos, que tipo de pessoas devemos ser? Filhos de Deus e mordomos de suas bênçãos. Veja que a lição ela começa falando do aspecto de Malaquias 3,10, que nós lemos que Malaquias 3 fala de sermos leais a Deus no todo, e não apenas nos dízimos e ofertas, também neles, mas na nossa vida como um todo. E na lição de quinta, ela enfatiza esse aspecto do todo também. Mordomos de suas bênçãos. Que tipo de pessoas devemos ser? O que significa ser fiel no dízimo? Nessa semana revisamos vários aspectos da adoração por meio dos dízimos. 1. A quantia indicada, 1/10, 10% da nossa renda bruta ou lucro. 2. O local da entrega, casa do tesouro, o lugar de onde os ministros do evangelho são pagos. Ministros do evangelho. Então, deve ser para sustentar o evangelho, não é para sustentar caprichos pessoais de ninguém. Pregação do evangelho. 3. Princípio, honrar a Deus com a primeira parte da nossa renda. 4. Propósito certo para a aplicação do dízimo, apoiar o ministério de evangelização. A responsabilidade dos membros da igreja é defender os 3 primeiros aspectos. Responsabilidade dos administradores da casa do templo é certificar-se de que os recursos do dízimo sejam usados de forma adequada. Essa responsabilidade de verificar se o recurso está sendo usado de forma adequada também recai sobre os membros, ok? É óbvio que nós não temos as mesmas informações, os mesmos acessos que os administradores. Mas, quando fica evidente que esse serviço não está sendo feito, cabe a nós
nos certificarmos de que ele vai ser feito da forma correta. Do contrário, nós estaremos colocando dinheiro no saco furado, não é? E eu digo isso porque eu acho que você já deve conhecer que existe, nem todos os ministérios, e eu estou falando isso principalmente tanto para nós adventistas, como para os que não são adventistas também. Você deve se certificar que aquilo que você está ajudando realmente esteja sendo usado para a pregação do Evangelho bíblico, e não para caprichos pessoais, e não para uma mensagem que não seja o Evangelho. Então nós temos que nos certificar disso também. Não só a administração. A administração ela tem um peso muito grande nesse sentido, mas cabe a nós também nos certificarmos de que realmente esse investimento que nós estamos fazendo está sendo feito para a honra e glória de Deus, para o trabalho de Deus. O dízimo não é arbitrário da nossa parte. O dízimo e a casa do tesouro são nossa responsabilidade. Não definimos os parâmetros, Deus o faz. Se eu não devolvo 10% do meu lucro, na verdade eu não devolvo o dízimo. Se eu não levo esses 10% para a casa do tesouro, tampouco devolvo o dízimo. Então, a questão da nossa fidelidade, vou ler aqui, 1 Coríntios, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Então, é preciso que fique evidente, independente das pessoas concordarem ou não com o que nós vamos falar, que esse trabalho realmente está sendo feito para Deus, que o foco é a Bíblia, que o foco é a mensagem de Deus, é o trabalho de evangelismo. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ministros de Cristo, servos de Cristo, e duas coisas, como ministros, como servos de Cristo, e como despenseiros encarregados dos mistérios de Deus. Despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, que os homens nos vejam como realmente aqueles que zelam pela mensagem de Deus, pela causa de Deus, pelo trabalho de Deus. E além disso, requer-se desses encarregados que sejam fiéis. Todavia, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada da minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a minha consciência não me acusa, mas não sou eu que defino o certo e o errado. O Senhor é quem me julga. Ou seja, ele fala assim, eu confio tudo conforme a palavra de Deus. Eu vejo tudo conforme a palavra de Deus. Então, é muito importante que eu e você tenhamos em mente que não é uma questão de apenas dar ou devolver. É uma questão de se certificar que isso realmente está sendo usado para o trabalho de Deus. Não é? Então, é muito importante que você verifique se a igreja que você frequenta, e isso serve para mim também, verificarmos se o grupo do qual nós fazemos parte realmente está zelando pela pregação do Evangelho, por manter os princípios do Evangelho nas igrejas, na pregação lá fora para as pessoas. É muito importante. Então não é apenas ir numa igreja, sentar lá, ficar esperando que alguém vai falar, se eu gostar eu fico. Não, nós somos servos, então nós temos que ir lá e falar assim, bom, eu vou verificar, eu vou me certificar do que está sendo feito, como as pessoas estão sendo ajudadas, o trabalho para os órfãos, viúvos, necessitados, visitas aos asilos, aos orfanatos, hospitais, prisões, etc. Mas principalmente, se o que está sendo levado para eles é a mensagem verdadeira, é a mensagem que Deus determinou, é a mensagem conforme a Bíblia. Como eu posso ajudar nesse sentido? E eu tenho que buscar pessoas que realmente sejam interessadas em fazer a vontade de Deus. Então, não é uma música bonita, não é um efeito visual, não. É foco na palavra. A igreja que você frequenta foca a palavra de Deus, então isso é importante. Né? Não adianta colocar dinheiro em saco furado, não adianta colocar dinheiro em um local onde as pessoas só vão se preocupar em ficar cantando música, em ficar colocando luzes, pisca-pisca, para as pessoas se sentirem lá extasiadas. Não. Nós temos que verificar se esse ministério realmente busca a palavra de Deus, busca a vontade de Deus. Então não é simplesmente chegar lá, sentar, eu estou dando no dízimo minha oferta, então não importa o que eles façam, não importa se eles estão pregando a mensagem de Deus ou não, não é assim que funciona. Né? Então, se você sabe que aquele local não está pregando, se eu sei que o local onde eu estou não está pregando a mensagem de Deus, eu sei que ali eu não estou fazendo bem para as pessoas, eu não estou colaborando para a mensagem do verdadeiro evangelho para as pessoas. E a Bíblia diz, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz,
comete pecado. Então, se eu sei que eu estou num local que não representa a mensagem de Deus, eu continuo ali agindo como se nada tivesse acontecido, eu não estou contribuindo para o Evangelho. Eu estou contribuindo para um falso Evangelho. Então, eu estou indo contra a mensagem de Deus. Ou seja, eu sei que existe possivelmente um grupo remanescente que prega a mensagem de Deus. E ainda assim eu resolvo permanecer e financiar um grupo que eu sei que está pregando e vivendo uma mensagem contrária à palavra de Deus. Então eu estou prejudicando o verdadeiro evangelho. Ao invés de financiar um grupo que realmente prega a mensagem verdadeira, eu estou financiando um grupo que prega um falso evangelho. Então eu estou prejudicando, eu não estou apenas sendo omisso, eu estou sendo atuante contra o ministério do verdadeiro evangelho. E se a Bíblia fala que Deus condena aquele que altera alguma coisa na sua palavra, que dirá aquele que financia para que essa alteração seja disseminada pelo mundo. Então isso é muito sério, né? Então nós devemos ter muita cautela, não é simplesmente sentar com todo respeito a cada um de nós, não é simplesmente entrar na primeira igreja que você vê pela frente e sentar, e se a música for bonitinha, se o que a pessoa falar lá, mesmo que não tenha base bíblica, mas me fez me sentir bem, massageou meu ego, então eu vou financiar esse grupo. Não é assim que funciona. Nós devemos realmente financiar aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, né? Com todo respeito, eu não quero me colocar aqui numa posição de superioridade, obviamente não. Só quero fazer um alerta sincero do que entendo que nosso trabalho todo, nosso dízimo, oferta, evangelismo, esse trabalho que eu faço aqui é sempre no intuito de pregar a mensagem como está na Bíblia e verificando que algo está errado, consertar. Leia Mateus 25, 19 e 21. Quando seremos chamados a prestar contas da nossa maneira de administrar o que é de Deus, o que será dito aos fiéis? Mateus 25, 19 e 21. Então nós temos aqui a parábola das virgens, né, das 10 virgens. Aí depois nós temos a parábola também semelhante ao homem que partindo para fora da terra chamou seus servos, entregou os seus bens a ele e deu 5 talentos a um, né? Depois deu 2 talentos ao outro e por fim deu 1 talento, justamente aquele que recebeu menos, que tinha menos responsabilidade, porque era menos talentos que ele tinha que se preocupar, foi o que não fez nada absolutamente, né? E aí nós vamos do 19 ao 21. Verso 18. Mas o que receberá 1 talento foi e cavou, né? Eu já estou colocando aqui talento, porque é a parábola dos talentos, tá? Que você pode ler, né, no capítulo. Escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas. Então aproximou que recebera 5, trouxe outros 5. Senhor, entregaste 5, eis aqui outros 5, que granjeei com eles. Ele disse: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Qual é o significado imediato disso? É o quê? Bom, eu te confiei uma tarefa, você exerceu bem a sua tarefa, entra no gozo do seu senhor. Basicamente é isso. E aí, até que chegou no último e a questão não foi tão boa, né? Então, quando seremos chamados a prestar contas? Ou seja, a nossa prestação de contas no sentido de consciência deve ser constante. Constantemente eu tenho que me autoavaliar e verificar, bom, eu estou fazendo o trabalho de Deus? Mas aqui a parábola ela fala de um momento específico em que Deus vai falar: olha, o que você fez com o que eu confiei a você? Por exemplo, na volta de Jesus, quando já vai estar definido o salvo e perdido, aquilo vai ser o reflexo do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, é a ordem de Deus. Não se apela para a gratidão ou generosidade. É uma questão de simples honestidade. O dízimo é do Senhor, Ele nos ordena para que devolvamos aquilo que é seu. Ellen White, Educação, página 96 e 97. Estudo adicional. Testemunhos para a igreja. Se todos os dízimos de nosso povo fluíssem para o tesouro do Senhor como deviam, tais bênçãos seriam recebidas de forma que as dádivas e ofertas para propósitos sagrados seriam multiplicados 10 vezes, e assim a ligação entre Deus e o ser humano seria mantida aberta. No 3º capítulo de Malaquias encontra-se o pacto que Deus fez com o ser humano. Rivion Herald, 1901. E por fim, Testemunhos para a Igreja, volume 6. Devemos lembrar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes do que todas as demais. Ele nos dá com abundância, e o ajuste que fez com o homem é que a 10ª parte de todos os bens que lhe seja restituída. Espero que tenha sido útil. Te convido para uma oração final.
Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Nos abençoe, nos dê uma semana conforme a Tua vontade. Perdoa por nossas falhas e pecados. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata.